Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a mais um estudo sobre o livro de Apocalipse, nosso 13º vídeo. Estamos no capítulo 7 e já falamos sobre a primeira parte, sobre os selados, que também é sobre a conversão do remanescente de Israel. Vamos dar continuidade para uma breve finalização dessa parte e para adentrarmos na parte seguinte que ficou restante sobre descrição da primeira ressurreição. Temos uma pendência curiosa sobre as tribos de Israel que foram mencionadas no início desse capítulo. Vocês fizeram a identificação e a correta verificação detalhada de todas as tribos dos filhos de Israel? Temos as listas em Gênesis 46, Números 26 e Apocalipse 7. Essa questão que eu trago, ela é muito preciosista e é em homenagem àqueles que conhecem tanto a palavra de Deus e têm zelo por ela que nenhum detalhe lhes escapa. Conheço assim um homem de Deus. Tive esse privilégio em minha vida, o pastor reverendo Fernando Enéas, meu querido irmão em Cristo, um dos poucos que engoliram o livro da palavra de Deus. Isso vocês entenderão quando falarmos do capítulo 10 de Apocalipse. Muito bem. Sei que são leitores assíduos, né? Já estão aprendendo que temos sempre dito a vocês para conferirem todas as passagens. Então, certamente vocês já fizeram esse levantamento, já identificaram o nome das 12 tribos e já fizeram a comparação com os textos que comentamos aqui, que vocês já sabiam, obviamente. Perceberam que nessa lista de Apocalipse 7 não consta os nomes das tribos de Efraim e de Dan? Mas existem 12 tribos. Para não perdermos muito tempo nessa abordagem, vamos logo resolver esse mistério que vai ser revelado agora, na sua versão mais curta, né? Mais simples e mais rápida, mais relevante, obviamente, senão não estaríamos dando importância ou ressaltando aqui. Ou seja, 2 nomes que consequentemente ficaram de fora. Repetindo, as tribos de Efraim e de Dan. Muito bem, alguns diriam que houve um erro ou uma falha. Entretanto, como sempre dizemos, nada que a própria palavra de Deus não possa elucidar, bastando sempre que oremos e tenhamos paciência até que o Espírito de Deus nos dê a resposta. E vamos a ela. Lemos em Ezequiel 37 a seguinte narrativa referente ao processo de reavivamento das 12 tribos espalhadas e ao ajuntamento delas na terra de Israel. Temos em Ezequiel 37, de 15 a 19. Diz assim: E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara,
e elas se farão uma só na minha mão. Ezequiel 37, de 15 a 19. Muito bem. Então, primeiro vamos à solução da questão, que parece ser uma troca dos nomes. Vemos no verso 19 que Deus explica que tomará a vara de José que esteve na mão de Efraim. Efraim e Manassés eram filhos de José, que nasceram, no Egito. Ou seja, essa troca foi proposital e provocada, e não um erro e nem falha. Mas o principal, e que também resolve a questão do nome da tribo de Dan, é que o objetivo maior era juntar todas as varas em uma só, como também está exposto no final do mesmo verso 19. E tem mais, pois nos próximos versos que leremos, Deus diz mais pelo profeta Ezequiel, que ele também resolveria outro problema, pois das 12 tribos seriam feitas uma só, o remanescente do povo de Israel, e que elas nunca mais se dividiriam em duas nações, como tinham se dividido no passado em 2 reinos. Temos então em Ezequiel 37, de 20 a 22. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão 2 nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em 2 reinos. Então, encerrando essa questão sobre os selados das 12 tribos, já vimos e resolvemos várias questões. Já vimos que eles são os eleitos para a conversão do remanescente de Israel, e vimos agora nesse fechamento que de 12 tribos eles serão uma, não uma tribo, mas uma nação. Nunca mais seu reino será dividido, eles terão um rei para sempre. Deus é maravilhoso, e todas as coisas realmente fazem sentido, Em Apocalipse temos a convergência e o fechamento de todas as promessas de Deus feitas pelos profetas. Muito bem, temos uma segunda parte agora, e vamos a ela, que é o segundo tema dentro do capítulo 7. E nós vamos dar sequência a essa parte. Muito bem, nós já tínhamos visto, que os primeiros seriam últimos, os últimos seriam primeiros, para que os primeiros, então, voltassem a ser os últimos. E vimos que, como consequência da conversão dos últimos, ou seja, quando o povo de Israel se converter, ocorrerá na volta de Jesus. Os últimos, então, que já foram primeiros, e os primeiros passam a ser últimos, vindo depois disso a volta de Jesus e a consequente ressurreição, como vimos em Romanos 11:15, mas falaremos desse versículo ainda mais uma vez. E havíamos feito as perguntas, no vídeo passado. Será que os selados são o remanescente convertido do povo de Israel? Já respondemos. E qual a relação da conversão do remanescente de Israel com a primeira ressurreição dentre os mortos? Essa ainda não respondemos, e vamos analisar e responder adiante. Muito bem, então prossigamos de onde paramos, para entrarmos agora nesse segundo tema, sobre que em Apocalipse 7 faz a descrição
sobre a ressurreição. Veja que já dissemos que esse capítulo 7 ele é um resumo, então ele aqui não está sendo, ele está fora, né, do momento em que ele será realizado. Não quer dizer que ele agora, então, haverá conversão de Israel e aí imediatamente agora, nesse momento, entre o sexto e o sétimo selo, haverá a primeira ressurreição. Não, nesse momento estamos na pausa entre o sexto e o sétimo selo e dentro daquele estilo de literatura que é utilizado em Apocalipse, eles prenunciam coisas que ocorrerão em outro momento. Então eles antecipam alguns temas, e o tema que está sendo antecipado, como resumo, já vimos, a parte dos selados, haverá um livramento, que nós já vimos, está relacionado com Apocalipse 9:4, e também sobre a conversão de um remanescente do povo de Israel. E agora um outro tema que está sendo antecipado, dado em resumo, sobre a ressurreição, que ocorrerá, assim como as outras partes, em outro momento mais adiante. Muito bem, então vamos dar seguimento, né, para finalizarmos o fechamento com o que eu diria que para todos os filhos de Israel é essencial essa concretização da conversão do remanescente do povo de Israel, pois Deus reservou uma profecia que pouquíssimas pessoas têm dado atenção, embora ela seja uma das mais claras sobre a volta de Cristo e que se torna essencial. Então, vejamos abaixo, Romanos 11:15. Prestem atenção, Paulo, né, ainda dizendo: porque se a sua rejeição, ou seja, a rejeição de Israel, né, sendo quando Jesus veio, então se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, ou seja, né, ide pregar a todas as nações, então a todos os povos, né, aos gentios. Então, se a rejeição de Israel se tornou a reconciliação do mundo, qual será então a sua admissão? Ou seja, então e se o povo, né, um remanescente do povo de Israel se converter, ou seja, admitir que a salvação vem do Senhor, né, ou de ser bendito aquele que vem em nome do Senhor, o que ocorrerá, né? Se a sua rejeição trouxe reconciliação para o mundo, qual será a sua admissão? E a resposta está no próprio versículo 11:15, no final: senão a vida dentre os mortos. Senhores, o que é a vida dentre os mortos? Vocês sabem a resposta, mas vamos seguir aqui. E naquele tempo, agora estamos falando de Daniel 12:1-2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo de Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então não é qualquer um, não são todos, todo que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Voltaremos, nós sabemos que essa passagem ela se dá no final do livro de Apocalipse, mas vejam que o tema em Daniel 1:2 está falando, e é muito nítido, não tenho o que dizer, sobre a ressurreição, e falou: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Maravilhoso, né? Então, no profeta Daniel já havia uma profecia para o povo de Israel de que quando houvesse a conversão de um remanescente, né, daqueles que estariam escritos no livro, assim como os salvos, né, gentios, todos nós que cremos e temos a esperança da salvação na volta de Jesus, estamos escritos no livro, né, no livro dos céus, né? Assim também aqueles que vão se converter, o remanescente de Israel, também serão escritos e ressuscitarão.
Então, se a rejeição deles trouxe a oportunidade para os gentios, a sua admissão, ou seja, a volta deles, quando eles admitirem, olha que maravilhoso, é que trará a ressurreição. A ressurreição é uma só, então a ressurreição ocorrerá daqueles que creem, os que estão dormindo e os que estiverem vivos na vinda, na volta de Jesus. E vejam que a ressurreição ocorre na volta. Vejam que todos os temas estão ligados, né? Muito bem, então aqui é a revelação de um dos maiores mistérios sobre a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas a partir de agora sabemos que na volta de Jesus se dará a conversão dos judeus e, em consequência, a primeira ressurreição para a vida, descrita acima, né? Como acabamos de ler em Daniel 1:2. Pois na primeira ressurreição que se dará na volta de Jesus é que haverá a vida dentre os mortos, mencionada pelo apóstolo Paulo em Romanos 11. Há quem creia que, eu nem sei o que dizer, né? Que Romanos 11 não é isso que quer dizer, não fala sobre isso, mas eu sugiro que você leia. Comece em Romanos 10, depois Romanos 11, leia 1, 2, 3, 30, 50 vezes, quantas vezes forem necessárias, ore a Deus, abra o seu coração e você vai ter, peça a Deus, né, que Deus reflita a sua glória sobre você, sobre mim, cada um que desejar aprender sobre ele, para que assim tenhamos cada vez mais esclarecimento. Muito bem. E o ciclo se fechará, pois os judeus arrependidos finalmente dirão: bendito que vem em nome do Senhor. E a volta de Jesus ocasionará a ressurreição dentre os mortos. E nós bem sabemos que adormeceram crendo no Senhor Jesus Cristo e se transformarão, e a transformação dos que estiverem vivos. E aí o arrebatamento de todos ao mesmo tempo, uma única vez, na volta de Jesus, com um alarido e voz de arcanjo, enfim, e com estremecimento, né, de todos os elementos astronômicos. Agora, então, ou seja, em resumo, vemos a conexão interdependente de vários eventos que acontecerão no tempo da volta de Jesus. Primeiro elemento, a plenitude dos gentios, já falamos, né? Quando então o evangelho for pregado em toda a face da terra, para todas as nações, povos, línguas. Essa se chama a plenitude dos gentios. Será cumprido esse elemento. O outro elemento é a conversão do remanescente do povo de Israel. Quando ocorre a plenitude dos gentios, em que todos ouvem o evangelho, todos os gentios, então os últimos que viraram primeiros ficou resolvido. Agora, então, os primeiros voltam a ser últimos. Então, conversão do remanescente do povo de Israel. Então, se encerra a segunda parte. Havendo isso, então, a própria volta, né, a volta em si de Jesus, ou seja, Jesus descendo em grande glória nas nuvens com os seus anjos. E aí o arrebatamento, né, já que houve conversão, separação do joio do trigo, né, quando Jesus irá pisar o lagar da ira de Deus, né, o dia da justiça, dia da ira do Senhor e do Cordeiro. Então, né, separação porque, né, uns serão pisados, né, e outros serão separados, né, o trigo para ser recolhido e o joio para ser queimado. Muito bem. Então, aí sim o arrebatamento dos que dormem ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos seremos transformados, todos seremos arrebatados nos ares e encontramos nessa volta de Jesus, que será a única volta de Jesus. E na volta de Jesus, como já falamos, né, a ressurreição para a vida eterna, a primeira ressurreição, porque nós veremos que há duas, uma para a vida eterna e outra para a morte eterna. Muito bem. Fica então agora mais fácil ler e entender essas palavras de Paulo em Romanos 11. Então vamos lá, Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo,
para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. É claro demais, não tenho nem o que acrescentar. E assim todo Israel será salvo. Sabemos que é uma parte, é um remanescente, como dito nas próprias profecias e como dito, lido ainda há pouco. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E agora em Apocalipse 11:13 temos: e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11:13. Essa passagem de Apocalipse, ela é um elemento chave, porque é o único momento em todo o livro de Apocalipse, nos 22 capítulos, em que será dada glória ao Deus do céu. Vejam o que diz, né? E os demais morreram 7.000, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E nós veremos depois, voltaremos a falaremos, né? O capítulo 11 está à frente, só estamos mencionando porque ele está dentro desse contexto. Esse é exatamente o momento em que haverá a conversão, né? Porque vai acontecer quando? Não sabemos o dia, a hora, mas agora sabemos, dentro de todo o livro de Apocalipse, o core, né? O cerne, o momento exato em que haverá a conversão do remanescente do povo de Israel. E outro detalhe, como eu mencionei, você pode procurar ler do primeiro versículo do capítulo 1 ao último versículo do capítulo 22, você verá que jamais houve outro momento de arrependimento e jamais houve outro momento descrito em Apocalipse em que foi dado glória ao Deus do céu. E este é o único momento, Apocalipse 11:13. Depois falaremos sobre ele, porque ele também tem sua importância sobre as duas testemunhas, enfim. Mas é só para que entendamos o que está sendo dito aqui. Muito bem. E agora, Romanos 11, 14 e 15. Para ver se de alguma maneira posso incitar, isso Paulo falando, à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Não esquecendo que Paulo era judeu, fariseu, né, de estirpe da tribo de Levi, e que ele, né, tinha aprendido aos pés de Gamaliel, enfim, ele era perseguidor, né, dos cristãos, e depois é que houve a sua conversão de Saulo de Tarso virando Paulo. Então ele diz aqui, então para que eu ver se de alguma forma eu posso incitá-los à salvação, porque aí volta a repetir o que já dissemos, se a sua rejeição, né, do povo de Israel é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, né, a admissão será, então, logo em seguida a volta, né, de Jesus, será logo em seguida a ressurreição, e que em todo o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13, é o único momento em que haverá arrependimento e conversão e glorificação a Deus. E é o único momento então que haverá alguma conversão. Esse, então, obviamente, por óbvio, é o momento em que haverá, é o momento em que se dará a conversão do remanescente de Israel. Isso é muito precioso, porque isso é um segredo. Não estamos dizendo o dia nem a hora, né? Porque, né, isso ninguém sabe, mas estamos falando o momento em que haverá. Este será o momento, porque em nenhum outro momento ocorrerá, porque não está descrito. E o que está descrito é que nunca, jamais, em todas as situações, com as pragas, com as chagas, com tudo acontecendo, as trombetas, as taças, nós leremos depois, mas em várias passagens, e não houve arrependimento. Então o único momento foi esse. Guarde em seu coração, guarde em sua memória, escreva Apocalipse 11:13.
São muitos segredos que Deus tem trazido à revelação, e nesse estudo nós estamos compartilhando com os nossos irmãos e amigos. Então preste atenção, porque é uma coisa profunda. Como eu já mencionei aqui várias vezes, eu nunca ouvi ninguém dizer essas coisas com esse nível de identificação, em que passagem, qual profecia, o que causou, por que isso vai acontecer, o que deu motivo para que isso aconteça, qual é o pré-requisito e o que vai acontecer quando, né, a sequência. É uma coisa fantástica. Deus efetivamente tem trazido a revelação da sua palavra, do seu livro de Apocalipse, dessa revelação que ele deu a Jesus para ser manifesto aos seus servos. Estamos num momento global, do mundo, em que esse é o momento de darmos atenção ao esclarecimento que Deus está nos trazendo. E já vimos que até aqui é tudo diferente do que tem sido dito, como eu disse, em outros livros, em vários estudos, em vários vídeos. Eu sei que muita gente vem falando sobre o Apocalipse ao longo de anos, décadas, séculos, e nunca ouvi esclarecimentos dessa forma tão detalhada e tão de difícil, de complexidade, mas de compreensão, que é acolhida em nossos corações. Ou seja, Deus está realmente revelando, mostrando a sua palavra e a sua vontade. Ele quer que nós saibamos, que nós reconheçamos o que está para acontecer, para que possamos fazer a opção. E já dissemos, Deus diz com todas as letras e todas as palavras o que vai acontecer. Ele nos dá o alerta. O livro de Apocalipse, em termos de um grande resumo, é um grande alerta. Ele fala sobre a volta de Jesus, faz um alerta que é necessário estarmos preparados para estarmos de pé diante do Filho do Homem. E para isso nós precisamos, para estarmos preparados, ficarmos atentos a tudo que ele disse nas cartas que ele enviou às igrejas, que era um aviso, era uma analogia para todo cristão, todo aquele que crê ou que pretende ou almeja crer em Jesus ou encontrar-se com Jesus na sua volta. Ele diz: há o que vencer, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele fala isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele repete e ele dá todos os critérios. Já vimos quando falamos dos itens 2 e 3. Voltar ao primeiro amor, manter a fé até o final, obedecer a palavra de Deus, não perder aqueles que já tinham alcançado, cuidado para não perder a sua coroa, né? Para não se afastar, e para manter até o fim a sua crença, a sua confissão em Jesus e a obediência da fé até o final, através da santificação, dia após dia, vivendo uma vida em espírito. Já nos despojamos da carne com o perdão recebido pelo sacrifício de Jesus, e agora andamos em espírito, despojamos-nos do velho homem, vivemos em novidade de vida, e agora estamos voltados para as boas obras de Deus, baseadas nos mandamentos de Jesus, que é amor ao próximo, como o amor que ele teve por nós. Muito bem, vamos dar sequência aqui, vamos voltar. Então, essa é a confirmação das palavras de Jesus, que estão em Mateus 23, 39 e do apóstolo Paulo em Romanos 11, quando falam sobre o arrependimento e conversão dos judeus. Então, a conversão do remanescente do povo de Israel é um dos motivos da volta de Jesus, como vemos em Atos 3, de 17 a 21. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo,
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isso é Pedro falando, e é exatamente o que temos falado a todo instante até esse momento. Muito bem, sabemos que logo na volta do Senhor Jesus, ao soar da última ou na 7ª trombeta, haverá a primeira ressurreição dos mortos. Vemos essa sequência narrada logo após a descrição dos servos de Deus sendo selados, que é exatamente essa parte que estamos vendo hoje, né? Estamos vendo agora, que está no capítulo 7, na segunda parte, é o segundo tema, a descrição sobre a primeira ressurreição. Então lemos claramente que após os selados de Israel, temos a grande multidão nos céus, com ramos de palmeiras nas mãos e afirmando que a salvação vem do Senhor. Olha que fantástico, né? Lembram que quando Jesus fala sobre o afastamento temporário, ele diz, né, para os judeus: não me vereis mais, vocês, né, os gentios é que me verão agora, mas vocês não me verão, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lembram? Oxaná, não é Osana, isso foi uma transliteração, também falamos disso, é salva-nos. Então o povo reconhece a Jesus e reconhece que a salvação vem do Senhor. E é exatamente o que está aqui, o que está dito aqui em Apocalipse 9, né, que no céu os ressuscitados estão com ramos de palmeira e afirmando: a salvação vem do Senhor. Olha que fantástico. Não é coincidência, é profecia, é revelação, e tudo confirmando que está acontecendo. O que nós estamos fazendo é pegando todas essas passagens, identificando, reconhecendo e entendendo o que elas, então, esses termos passam a significar. Antes disso, líamos em Apocalipse e não fazíamos a menor ideia do que essas coisas queriam dizer. E agora você, quando lê, entenderá no seu coração, porque Deus, através do seu Espírito, está falando, esclarecendo para você. Cabe a você receber, né, para assimilar tudo isso que está sendo dito aqui. O que pode ser uma remissão direta à passagem da entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, né, como vimos, né, lá naquela, dissemos que era uma pantomima, como uma peça de teatro, né, do nada aparecem 2 jumentinhos, Jesus sobe em um, vai andando, jogam vestes à frente e com ramos das árvores de palmeira, eles estão dizendo, né, salvação ao que vem em nome do Senhor. Lembrando que essa visão, João ainda estava no céu, agora falando dessa não da profecia interpretada, né, por Jesus naquele momento, que já falamos, abordamos, mas essa visão agora, né, João recebendo essa visão de Apocalipse 7, João foi elevado aos céus, né, em espírito, né, pela aquele que chamava em voz de trombeta, né, ainda no capítulo 4, versículo 1, é quando aquela voz de trombeta diz: abre uma porta nos céus e chama João, vem para cá, e João é arrebatado em espírito. Então João ainda estava no céu, na presença do trono de Deus e do Cordeiro, durante a abertura dos selos, né, lembrando que estamos entre o 6º e o 7º selo. Isso foi o cenário, então, do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Esses são vindos da primeira ressurreição, né? Então, aqui é uma visão profética, como eu falei, é um momento antecipado, ele acontece agora, ocorre essa visão, é um resumo do que vai acontecer mais adiante. Então, essa visão daquela multidão, é a visão dos que foram vindos da primeira ressurreição, após a grande tribulação. Vejam que não houve ninguém que foi aliviado nem da tribulação, nem da grande tribulação, senão não haveria ninguém vindo desse período. E eis que uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, enfim, vindo da própria, são os comprados pelo sangue do Cordeiro, feitos reis e sacerdotes que reinarão com ele. Muito bem, então Apocalipse 7, 9 e 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
Então agora é de todos reunidos, né? Agora sim, todos, essa visão dos ressuscitados todos, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. É uma visão profética, não é que vai ocorrer naquele momento a ressurreição, ela ocorrerá, e quando ocorrer será para todos. Todos os que andam segundo a doutrina da paciência de Cristo ou da perseverança dos santos, que é a obediência da fé, a obediência da palavra de Deus, e que tem fé em Jesus. Então, voltando aqui, então estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, 9 e 10. E ainda Apocalipse 7, de 13 a 17. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, né, a João: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso está em Apocalipse 7, 13 a 17. Nós veremos que isso tanto é um resumo anunciado antecipadamente e do que vai acontecer depois, ou seja, ao final, já porque, né, a ressurreição é uma das coisas finais, um dos elementos, que na verdade isso vai acontecer lá em Apocalipse 21, 4. Mas só para sabermos, né, que é um resumo agora, que depois será detalhado. Não é a primeira referência, então, além dessa passagem sobre a primeira ressurreição, ocorrem outras que nós falaremos aqui, outras passagens ainda em Apocalipse que fazem referência a esse mesmo evento da primeira ressurreição e, consequentemente, a todos que foram comprados pelo sangue de Jesus e reinarão com ele posteriormente durante os 1000 anos. Então vamos lá. Então em Apocalipse 5, de 9 a 10, já havia uma referência. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então, isso já vemos, né, já foi... houve uma exaltação, né, um cântico, o cântico do Cordeiro, em Apocalipse 5, 9 e 10. É só para reforçar, né, que ele comprou com o seu sangue de toda a tribo, porque isso foi repetido aqui, com o sangue, né, com o seu sacrifício. Então, todos aqueles que foram comprados e que dormem, eles estão aguardando esse momento que ocorrerá na primeira ressurreição. Vi também tronos, agora estamos falando de Apocalipse 20, de 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Por quê? Porque aqui é a primeira ressurreição. Então, nem todos ressuscitarão na primeira ressurreição. E aqui ele está dizendo: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, que é sobre o milênio que falaremos
mais adiante. Esta é a primeira ressurreição. Então vejam que a descrição da primeira ressurreição, ela ocorre várias vezes no livro de Apocalipse. Já ocorreu lá em Apocalipse 5, quando fala, né, que foram comprados com o sangue do Cordeiro para reinar. Então, após a ressurreição é quando vão reinar. Aqui está dizendo, né, vi tronos e tudo. Então, ou seja, aqueles que estavam dormindo, aqueles que ainda iam ser transformados quando, né, os que estiverem vivos na volta de Jesus. Mas vejam a ressalva: aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa. Então já vemos aqui que haverá também uma marca, um selo na testa, que não é o selo de Deus. No caso, será o selo da besta. Esses que não receberam, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, mais uma referência sobre a primeira ressurreição. Os outros não ressuscitaram na primeira ressurreição. Os outros, o quê? Os que receberam, os que adoraram a besta, receberam o sinal da besta na testa e nas mãos. E adoraram a besta, né? Então, e aqui diz, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então bote foco nisso, que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, a segunda ressurreição é a ressurreição para a morte. Ou seja, todos ressuscitarão, todos, né? Os que estiverem dormindo e os que estiverem mortos. Sabemos que a palavra dormindo são aqueles que morrem mantendo a fé em Cristo, mas que já morreram, né? Várias pessoas ao longo dos tempos, elas morrem. Então essas pessoas dormem, estão esperando a volta de Jesus, ressuscitarão na primeira ressurreição. Então ressuscitarão para a vida. Os mortos, né, é o termo dado. Então os que têm fé em Jesus e lhe obedecem, esses estão dormindo, porque aguardam para a vida. Então não morrerão, né? Eles dormem porque despertarão. Os outros estão mortos e serão ressuscitados para serem julgados diante do grande, né, do trono branco, mas eles irão para o lago que arde fogo e enxofre, ou seja, eles ressuscitarão e continuarão, né, da morte para todo sempre. Então, e por isso eles não dormem, eles morrem para sempre. Então, aqui estamos falando sobre as referências em Apocalipse sobre a primeira ressurreição, e são várias, como já dissemos, em Apocalipse 5, Apocalipse 7, Apocalipse 20, de 4 a 6. Né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, de 4 a 6. E Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então, para estes que ressuscitaram na primeira ressurreição, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. E as primeiras coisas são passadas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, que é exatamente o que foi citado na descrição que em Apocalipse 7, 17. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ou seja, tem momentos que até a mesma frase, a mesma expressão é repetida, porque é o mesmo evento. Então, não ocorrerá várias primeiras ressurreições, ocorrerá uma vez, mas a cada vez que se fala, vai dando mais detalhe. Mas o momento que ela vai ocorrer, estamos no capítulo 6, é um momento mais à frente. Enfim, então, em cada momento nós veremos como isso está distribuído no tempo. Se foi falado antes, então é um resumo que foi apresentado. Se foi no momento apropriado, é um detalhe a mais que vai ser dado e que vai dizer, então, em que momento que vai acontecer. Senhores, obrigado por mais essa atenção, por mais um passo no nosso estudo. Terminamos assim, então, o capítulo 7 e começaremos o capítulo 8 no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.